Olá, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um episódio do nosso podcast do Pode Contar. E hoje aqui no nosso programa nós vamos trazer o empresário, empreendedor Rafael Campos Sacchetti, ele que também é pai, um baita empreendedor, um esportista, um atleta, né, também. Ele é meu compadre aqui também. Eu tenho o maior prazer de trazer ele no programa hoje para estar contando um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre a sua história, até porque ele é um empreendedor, um vendedor nato, acho que vai trazer para nós muita contribuição em relação a toda a sua história aí de vida. Rafa, prazer estar aqui com você, fique à vontade, a gente vai... Apresente-se um pouco mais aí pro pessoal, aí para quem não te conhece, quem é o Rafael Campos Sacchetti, onde você nasceu, o que você faz da vida, conta aí pro pessoal, por gentileza. Opa, beleza? Muito obrigado pelo convite. Uma honra, na realidade, nunca fiz um podcast, não. Sempre tem a primeira vez. Não sei nem como, né? Mas vamos tentar. Com certeza, vamos ficar à vontade. Então, Rafael, eu tenho 34 anos, nasci na Içara, cresci na Içara, tive só uma passagemzinha por Araranguá de 7 anos, né? Na vida, assim, de trabalho e tudo mais, morei um tempo lá. Casado, tenho 3 filhos, né? Uma menina de 15, um menino de 12 e um bebê de indo para 10 meses. Legal. Inclusive é teu afilhado. Meu afilhado. E é isso aí, eu sempre trabalhei de vendedor, sempre, desde os 11 anos eu trabalho, sempre de vendedor, não sei fazer outra coisa senão vender, né? Não consigo ficar numa sala. O Rafael, quando criança, já tinha esse espírito, assim, de vender as coisas, de, tipo, assim, essa vontade, o que tu acha que é uma coisa meio que nato teu, essa questão de vendas, assim, trabalhar com isso, porque uma das maiores dificuldades que a gente vê, às vezes, são pessoas que têm essa disposição de fazer vendas, né? Então, querendo ou não, tem eu acho que é mais um dom, eu digo assim, né? Nem todo mundo tem aquele dom de fazer a venda, tem aquela oratória, aquela questão de vender. Eu acho minha esposa, por exemplo, uma excelente vendedora. Eu já não me considero tão vendedor, eu sou mais operacional, mais metódico, mas o Rafael, ele desde pequeno se vê assim. Como é que era a tua infância? Se tem alguma história que tu lembra que tu vendia alguma coisa quando pequeno, que tu pode contar aqui para nós? Eu também acredito que vender é um dom, também acredito. Por quê? Eu sempre... Quando eu comecei a estudar, eu estudei no bairro, depois eu precisei mudar para um colégio que era 3 quilômetros da minha casa, então eu tinha que ir de a pé, né? Estrada de chão e tudo mais. E eu levava uma garrafinha d'água congelada, porque era meia hora até chegar lá, eu saía de casa 6 e pouca da manhã, levava uma garrafa congelada. Na época não tinha ar-condicionado nas escolas e tudo mais, né? 1990 e poucos, né? Deixa quieto. Daí, e eu via que o pessoal olhava assim para aquela minha garrafinha d'água, né? Eu tava sempre tomando e tal. Daí eu peguei e comecei a pensar assim, peraí, já que o pessoal quer uma garrafa, não traz, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uma garrafa d'água, vou congelar e vou levar lá e vou vender para eles. Daí fui vender, ninguém tinha dinheiro. Daí, só que o pessoal tinha as mensal que a escola dava. Daí tinha um vizinho meu que precisava de mensal para ir para Içara. Eu peguei e disse para ele, vou fazer o seguinte, eu vou conseguir mensal para ti. Daí eu pegava e trocava uma garrafinha d'água por uma mensal, juntava 40 e vendia por 10 reais na época. Então, eu penso que começou ali. Daí depois o pessoal queria, a minha bicicleta era sempre brilhando assim, daí o pessoal queria brilhando também, eu comecei a polir raio de bicicleta. Foi a única vez que eu não vendi, porque daí eu falei operacional, né? Mas era um serviço, você prestou aquele serviço. Nossa. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 12. 12 anos. Eu acho que a questão das vendas, muitas das vezes, claro que existem vários cursos, as pessoas geralmente procuram estar se especializando, mas eu vejo muito mais como um dom, né? Tipo, eu achei incrível essa história, porque querendo ou não, a gente começa a verificar os detalhes, né? Tipo, certamente eu compraria, porque eu não consigo me imaginar fazendo isso, mas embora eu já vendi coisas na escola, mas por por uma necessidade, não por uma questão assim, tipo, vou fazer isso para ganhar um dinheiro, ou ter esse digamos, feeling, né, de fazer vendas. Mas que bacana, cara, querendo ou não, já mostra aí. E tu sempre trabalhou com vendas, então? Sempre fiz. Teve um período ali que eu, acho que com 15 anos ali, não, uns 13 anos que eu quis meio que tentar uma outra coisa, mas não gostei. Fiquei 2 meses e saí.
A gente está falando aqui também de uma situação de que parece que em 12, 13 anos, tá uma criança ainda, um adolescente trabalhando, né? Mas são outras épocas, né? Inclusive, acho que vale a pena também destacar isso, né, Rafa? Querendo ou não, hoje tem filhos dessa idade e é uma outra geração, né? Então, assim, a gente vê que na nossa época ali, eu trabalhei também desde os 10, 12 anos aí como na roça, fiz algumas vendas aí de adesivos, essas coisas, mas eram outras épocas, né? Hoje parece que se fazer isso meio que criminalizou muito essa parte, né? Então, o que tu pensa, assim, até porque hoje tu tem filhos dessa idade, assim, claro que, tipo, graças a Deus não precisam fazer isso de alguma forma ou de outra, mas qual é o teu ponto de vista até nesse sentido, assim, porque isso fez a gente ser o que a gente é hoje, né? Então, assim, de alguma forma ou de outra, desde cedo já é correr atrás e tal, por necessidade ou não, mas de uma certa forma já desenvolveu habilidades que hoje praticamente já te ajudou a se tornar o homem que você é hoje. Então, eu acho que o que diz assim, em relação a essa questão de comparação nossa época com essa época atual, uma geração atual hoje? Até porque tem filhos adolescentes, então tem propriedade para dizer isso. O que eu vou dizer assim, eu penso que realmente foi feito um terrorismo em relação a isso, né? Uma criança não pode. Se tu perguntar pra mim assim, a minha filha, o ano passado, ela disse pra mim, pai, eu queria trabalhar lá na loja. Daí ela tinha 14 anos, hoje ela tem 15. Eu disse, Ana, não. Por quê? Porque hoje tem mais tempo na escola também, né? Por opção dela. Mas eu penso que não faz mal pra ninguém. Não faz mal pra ninguém. Tanto que o meu filho, quando tá no período de férias, eu digo pra ele, tu queres trabalhar? Eu te pago pra ti ir lá na loja trabalhar. Ele vai lá, lava carro e tal. Às vezes ele dá uma fugidinha, mas ele vai, entendeu? Tu queres, tu tem que fazer, né? Não mata ninguém, não faz mal pra ninguém. E eu penso que eles passam a dar mais valor ao dinheiro, né? Então, óbvio, devido a guardadas as proporções, né? Porque também tu colocar uma criança pra levantar uma parede, carregar tijolo, é complicado, né? Mas eu tem essa dosagem, assim. Eu penso que não faz mal. Não faz mal. Eu também penso da mesma forma, uma vez que estimula, inclusive, já ali nessa fase da adolescência, geralmente eles são uma esponja, né? Eles absorvem muito as coisas que estão ao seu redor. Então, estar no ambiente de trabalho, ter o compromisso, dar um valor ao dinheiro, né? Da onde vem e tudo mais, principalmente quando a criança já tem uma certa condição de vida, às vezes melhor, é importante, porque eu conheço a tua história, eu sei que nem sempre tu teve um padrão de vida como tu tem hoje, graças a Deus, um padrão legal e tal, porém, acho que hoje o maior, assim como eu também, a gente veio de uma situação que passamos muita dificuldade, e às vezes hoje a maior dificuldade que eu vejo nessa questão é educar as nossas crianças de uma maneira que elas, mesmo tendo à disposição coisas que a gente não tinha, poder passar para elas um valor disso. Para mim, é o maior dilema, assim, é o maior habilidade. Desafio, né? Não, o meu filho, quando ele tá de folga, quando ele tá de férias na escola, ele vai lavar carro, lá na loja. E eu pego e digo pra ele, o primeiro carro eu vi ele lavando assim, cara, desse jeito aí, tu vai lavar 3 carros num dia? Não, vamos, mais rápido, lava mais rápido. Aí ele pegou e deu um pau ali, numa semana ali, acho que ele lavou quase todos os carros. Daí ele assim, pai, não tem nada pra fazer agora. Ele disse assim, daí posso ficar mexendo no celular? Eu disse, não, vamos achar um serviço pra ti, vamos lá. Daí peguei os carros, dentro do paralama ali tem os parafusinhos. E tu andar ali, pedra e tudo, e descasca o parafusinho. E eu não gosto, eu gosto do parafusinho pretinho, bonitinho. Eu peguei e disse, vamos pintar os parafusinhos aqui. Daí tava bem quente. Eu peguei e disse, mas pra que eu vou pintar isso aí? Tu não tem... Tu pode até me perguntar, mas tu tem que fazer, tu tem que ter obediência. Peguei o parafusinho, botei a tintinha ali, disse, senta aí e vai pincelar. E foi e pincelou os parafusos tudo. Então, pra ele ver que não é assim simples, né? Não é fácil, né? Porque em relação ao que eu tinha com a minha vida hoje, pra ele vai ser muito fácil, né? Pra ele vai ser muito fácil. Então, não pode ser fácil, né? Ele tem que... Óbvio que ele não vai passar o trabalho que eu passei, mas... Tomara que não, né? Sim, tomara que não. Esperamos que não. Mas... acho que é uma questão de valor, né? Se precisar, ele vai saber como fazer, né? Então, sim. Eu penso que é por aí.
Eu também penso da mesma forma, até porque a gente, como pais, a gente espera o retorno também. No meu caso, hoje, o retorno está sendo entregar o controle remoto, levar um copo na pia. Minha menina tem 4 anos, então eu digo, é a lei do retorno da paternidade, né? Mas a gente brinca assim, mas realmente essa questão no âmbito social com o pai e ensinar valores, eu acho que vai bem por aí mesmo. Eu também estou completamente a favor dessa tua política de ensino, porque eu também penso da mesma forma. Eu acredito que assim que a minha filha tiver uma idade que ela puder já ter mais responsabilidade com até inclusive uma educação financeira, né, Rafa? Porque Sim. a gente sabe que no Brasil não tem, a gente vai para a escola, não tem desde os primeiros ensino fundamental ali, o médio, na faculdade propriamente a gente não tem uma educação financeira muito boa, né? Sim. E isso acaba, querendo ou não, no geral, na população, afetando a sociedade no modo, né? Tipo, não é à toa que muita gente fica endividado, tem problemas financeiros porque não tem essa educação financeira. E isso já, de uma certa forma, já demonstra, além dos valores em relação à questão social e de paternidade, maternidade, tem a questão também de valores de financeiro também, né? De educação financeira. Bom, hoje, no caso, então, no caso dessa eu conheço, assim, que tu, antes de ter o teu próprio negócio, você trabalhava numa revenda de veículo também. Como é que... Me conta um pouquinho mais sobre o teu processo de quando começasse o teu negócio, né? Tua empresa hoje tem o quê? 6 anos. 6 anos. Para 7. Certo. Então, assim, o Rafael Campos Sacchetti, quando começou o negócio, né? Sair do modo CLT registrado, né? Você já trabalhava com vendas, né? O Rafael, para quem não sabe, já trabalhava com venda de automóveis e tudo mais. Saiu e montou o seu negócio. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Foi fácil, não foi fácil? Os medos, os desafios? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Não, nem um pouco fácil. Na realidade, tudo eu devo primeiramente a Deus, segundo a minha esposa. Porque eu tinha um medo muito grande, né? Tinha um medo muito grande porque tu fazer para alguém é mais fácil, né? Porque a hora que estourar um problema, tu pega o problema, ó. Temos esse problema aqui, né? E quando tu tens o teu negócio, tu tem que resolver o problema, né? Então isso é muito difícil. Então a minha esposa, ela me empurrou bastante. Ela falou, não, se tu sabe fazer para os outros, vamos fazer pra gente, né? Vamos tentar e tudo. Então foi bem difícil para mim, bem difícil porque eu vim de uma família que sempre trabalhou para os outros, né? Minha mãe, meu pai sempre trabalhou para os outros. Então, quando eu falei assim, vou sair, mãe, pai, tio, parente, tu é louco, né? Eu era gerente de uma concessionária, Já tinha alcançado um cargo legal, né? Salário legal e tudo, tinha uma liberdade, né? Então, não, tu é louco, só que falta, não faz isso e tudo mais, tal. Mas daí a minha esposa sempre, não, vamos, e foi. Foi difícil, é difícil, né? Quando foi pedir as contas, assim, tá, vamos fazer, pedir as contas. Porque eu também vim, no caso de CLT, eu era registrado, então, quando tu sai, até porque eu não tinha ideia de abrir meu próprio negócio, o Barcelos, quando me convidou na primeira vez, eu não quis. Porque, como tu falou, a gente prestar serviço para uma pessoa, a gente fica mais cômodo, né? A gente tem essa comodidade, de alguma forma ou de outra, parece que tem alguém ali pela gente, a empresa está pela gente. Mas quando a gente é a empresa, aí já começam os desafios com relação à carga tributária, os impostos, funcionários, enfim, uma série de preocupações que até então não existiam. E dá um medo, né? Daí dá aquele, vou pedir as contas e vou abrir o meu próprio negócio. Como é que foi assim? Pedir as contas e como é que foi para criar? Porque o Rafael, para quem não sabe, ele tem uma revenda de veículos, no caso, né? Tipo, e aqui na nossa região tem muitas revendas de veículos. Então, não é algo pioneiro, não é algo que é exclusivo, mas é entrar num negócio que já existe e conquistar o teu espaço. Graças a Deus conseguiu. E até é legal você contar um pouco mais como é que foi esse início, como é que tá hoje e tal, porque é uma referência, né? Querendo ou não, a partir do momento que tu começa o negócio, a gente sabe que no Brasil, a maior parte das empresas, uma grande maioria, infelizmente, acabam não existindo depois de 2 anos, né? Existe já alguns estudos relacionados a isso, que as empresas no Brasil, elas abrem e praticamente ficam 2 anos e muitas delas acabam fracassando, né? Mas, enfim, deu certo, graças a Deus, mas como é que foi ali o começo, assim? Saí e comecei meu negócio, abri o meu CNPJ.
Na realidade, quando eu saí e comecei no outro, trabalhar para mim, eu trabalhei um período com alguns amigos dentro de uma loja, né? Então, eu comprei alguns carros e vendi dentro com os amigos ali. Daí, né? Óbvio, eu não tinha espaço, né? Foi um favor que eles fizeram para mim, isso. Sou grato a eles, né? Inclusive, meu cunhado que já tinha, então ele me ajudou. Então, eu comecei ali, mas eu acho que eu trabalhei ali com eles 6 ou 7 meses. E daí já fui colocar a minha, justamente porque eu sempre tenho muitas lojas de carro? Tenho. E é uma tendência que continue, entendeu? Mas eu sempre olho assim, ó, eu vendo o meu carro com uma clareza, né? Eu sou claro com o cliente e eu não gosto de ludibriar nada, nem que seja uns R$ 50 de combustível que eu prometi para ele. Ele me falou no meio da conversa, ó, tu me dá R$ 50 de combustível para fechar negócio? Dou. E depois, ele não lembrou, não vou dar. Não, entendeu? Então, isso faz com que os meus clientes, eles retornem a comprar comigo. Por exemplo, ontem na loja, a gente vendeu uma caminhonete para um cliente que é o quarto carro que ele comprou com a gente. Então, praticamente um carro por ano. E eu tenho vários clientes assim, né? Existe uma fidelização dos seus clientes. Exatamente. E além de fidelizar, eu tô sempre pedindo para eles, né? Cara, não tem nenhum amigo aí que quer comprar um carro? Indica a gente, né? Então, eu trabalho assim, eu trabalho com a clareza, né? E com, né, escutar a dor do cliente também, né? Muitas vezes o cliente vem lá, eu quero comprar um carro... Às vezes eu até perco o negócio, tá? Por exemplo, eu quero comprar um carro, quero comprar esse Onix aqui. Mas daí, tu olha com a esposa grávida, cara, o Onix não vai caber pra ti, né? Eu sei, eu tenho 3 filhos, não cabe um carrinho de bebê. Pega um sedã, né? Então eu faço um trabalho de venda meio que... Consultoria, né? Consultoria, né? Consultoria. O cara quer comprar um carro e tem mais consumo de combustível e anda um monte. Esse carro tem um consumo maior, tá? Tem certeza? Tenho, beleza, o risco é dele, né? Mas a gente já orienta o cliente, né? Então, acho que o diferencial teu seria a franqueza, a clareza, quando tu vai atender o cliente do modo como se tu fosse vender para ti mesmo, digamos assim. Exatamente. Também eu acho que um pós-venda nessa questão, porque como tu bem falou, às vezes acontece a operação, a compra e a venda e deu. Mas não, tu mantém um contato com aquele cliente, geralmente, para ver, até porque normalmente eles voltam ou tu já pede indicações e tal. Legal, porque querendo ou não, aqui na nossa região tem muitas revendas de veículo. Até eu falei para ele, antes de começar aqui o podcast, falei, aqui na nossa região, na rodovia onde ele tem a loja dele, tem muitas outras. Só que para se destacar nisso, nós, aqui no escritório, nós também temos, eu tenho escritório de contabilidade, a gente tem aqui várias revendas de veículos. E algumas se destacam, outras não. Então, assim, essa questão do destaque ou não tem as suas particularidades. Então, acho que vai muito também de quem está à frente do negócio ter essa transparência, essa venda. O segredo, acho que é isso, né, Rafa? Sim. Com certeza. Com relação à questão de teu negócio, querendo ou não, é comércio, né? E a gente sabe que o principal setor, quando acontece alguma situação como foi a pandemia, como a situação de crises econômicas e tudo mais, política, afeta meio que diretamente o comércio. As pessoas, às vezes, quando estão em uma situação econômica não muito boa, acabam enxugando ali os custos, principalmente questão de revenda de automóveis, querendo ou não, é considerado uma situação mais supérflua, porque uma coisa é o alimento, uma coisa é você trocar de carro. Então, esse impacto, assim, qual é a tua perspectiva? O que tu analisa em termos de hoje com o teu negócio, querendo ou não, é uma linha de frente, eu acho que é o principal, né, como comércio, é o principal a ser atingido numa mudança econômica, política, ou até mesmo de saúde, como foi o caso da pandemia ali, né? Como é que foi, assim, até inclusive a pandemia e tal, porque tu abriu a tua loja, tem 6 anos e você passou por um período de pandemia também, comércio fechado, aquela coisa toda, lidar com isso acho que é uma pressão grande também, né? Rapaz, eu até digo assim, ó, do dia 18 de março, que foi a pandemia, e as lojas abriram, o comércio liberou ali para abrir, acho que dia 4, 5 de abril ali. Eu até falei para
eu e a minha esposa, a gente casou em 2018. Eu até falei pra ela assim, quando terminou, se tu não separou de mim agora, tu não separa nunca mais. Porque foi uma pressão. Eu morava num apartamento, e daí tu acostumado todo dia, sai pra trabalhar e tal, e tu ficar preso dentro de casa é doído. É doído. É assim, é muito ruim. Mas a pandemia pro ramo de carro foi bom. Não foi, foi bom, tá? A gente vinha de um juro baixo, né? Teve bastante incentivo, então a pandemia não foi ruim pro ramo de carro. Foi ruim, no primeiro momento foi bom, depois ficou um pouquinho ruim no sentido de que valorizou muito o carro. Então, um carro que valia 30 mil, ele passou a valer 40, 45, então diminui o leque de pessoas que podem comprar o carro, né? Depois começou a subir juros e tudo mais e tal. Mas é um ramo desafiador, justamente porque o Brasil ele é uma gangorra, né? Hoje ele tá bom, amanhã ele não tá, e daqui a pouco tá bom de novo, né? Mas eu acredito que sempre vai ter quem compra e quem vende, sempre. Então, quanto mais correto tu for, mais honesto tu for, né? Claro tu for, sempre vai ter a tua beiradinha ali, né? Então, olha, eu acho que de meses assim, difíceis assim na loja, 6 anos aí, eu conto nos dedos assim. Graças a Deus eu conto nos dedos porque a gente sempre faz o nosso número ali. Legal. E consegue vencer o mês. Sim. Eu acho que também existe uma confiança em Deus também muito grande, né, nessa questão, porque eu tiro até mesmo que pelo escritório também, a gente é impactado também, porque nós, como contabilidade, a gente tem a questão de atender os clientes, né? A gente atende a revenda, a gente atende o médico, a gente atende o representante, então a gente é bem diversificado. Na pandemia a gente também teve um medo, como todos, eu acho que o empreendedor teve, como todas as pessoas em geral, mas principalmente quem empreende, porque tinha que garantir, né, as obrigações que tinham os mensais e não saberia, né, de onde vinha a receita, se ia vir ou não. Então realmente é uma situação que, cara, é o desafio, né? Eu acho que todo empreendedor ele tem esse desafio. Acho que o frio na barriga existe a qualquer momento dessa condição como empreendedor. É um botar o pé e muitas das vezes acreditar que o chão vai estar ali, porque nem sempre a gente não tem certeza às vezes, né? Só mesmo a fé em Deus. Mas assim, uma das coisas que aconteceu também nesse meio, né, das revendas do comércio de veículos foi uma situação meio atípica, né? Eu faço imposto de renda como contador e tal, e uma das coisas que eu percebi é que todas as vezes que eu fazia o imposto de renda, o cliente nunca se preocupou, o nosso, né, contribuinte nunca se preocupou em pagar imposto sobre a venda do carro. Por quê? Porque quando tu compra um carro, tu compra por X valor e normalmente tem a depreciação normal e tu vende ele depois por um valor menor. Porém, né, eu acho que faz uns 2 anos, teve a situação da valorização da tabela FIP, o que virou o jogo, porque os carros que eram comprados, sei lá, por 50 mil, eles passaram a ter um valor maior na hora da venda, e às vezes a pessoa acabou tendo um ganho de capital. Inclusive, na época, eu fiz vários vídeos, botei lá no meu Instagram e tudo, porque chamou a atenção, porque passou a ser uma situação atípica, uma vez que, por muitos anos, a gente nunca teve uma situação assim de valorização tão grande da tabela FIP. Isso está ligado diretamente ao teu negócio. Como é que foi para ti? Porque para mim eu tive que orientar os meus clientes, porque a partir do momento que eles venderam o bem, que era um automóvel que até então não pagava imposto, né? Para quem não sabe, quando tu vende um bem acima de 35 mil reais e tu tem que, isso tem um ganho de capital, que é a diferença entre o teu custo e a tua venda, paga 15% de imposto. Então os clientes passaram a ter essa situação, os contribuintes. Na tua condição, como é que ficou assim porque realmente eu acho que foi meio desafiador, até porque até hoje, né, a tabela ainda ficou um pouco alta e agora tá, acho que estabilizado, não sei como é que tá. Agora começou a baixar um pouquinho. Mas, assim, sinceramente, a gente não teve esse problema porque o nosso giro ele é mais rápido, né? Então, o nosso giro ele é mais rápido, então um carro que eu comprei num mês eu não vou vender, dificilmente eu vendo ele daqui 4, 5 meses. Então, pra gente não teve muito papo. Mas assim, e até inclusive eu acho que se parar pra pensar, eu me instigou a vender, por exemplo, meu carro, porque eu vendi por um preço maior do que eu comprei, então sim, parece assim, ter aquela sensação de ganho que até então tu não tinha, né? Então, sim. Eu acredito que assim como eu, muita gente acabou procurando vocês para trocar de carro também, embora o carro que a pessoa fosse comprar, obviamente, também aumentou, né? Mas
Ô, Rafa, falando nessa questão de carros, eu gosto muito de carro e tal, mas a gente vê lá fora, tu já viajou pra fora, a gente tá inclusive viajou juntos e tal, mas lá fora a gente vê os carros de uma forma, o pessoal parece que não tem aquela paixão, assim, como o brasileiro tem pelo carro e tal. Às vezes até questões econômicas de comprar um carro é muito mais fácil, né? Porque o valor é mais barato, não liga muito e tal. Aqui no Brasil, provavelmente tu já sabe também, mas existe essa questão de que as pessoas, elas têm essa paixão pro carro e elas pagam o preço que for para ter o carro. Então até inclusive culturalmente, embora às vezes o custo do carro é um custo menor, mas por o fato de ter essa valorização e culturalmente as pessoas pagarem por ter o carro, ainda que seja um carro popular ou um carro mais de luxo, pagar mais caro, vamos dizer assim, ainda assim existe um mercado, ainda existe procura, as pessoas vão atrás. Isso para vocês é bom, né? Porque querendo ou não, de uma certa forma, acho que vocês trabalham com uma das principais paixões do Brasil, além do futebol, né? Que é o carro, assim. Eu acho que o brasileiro paga por isso, né? Lá fora, às vezes, o carro, a gente vê o carro comparado a outras coisas, é um valor supérfluo, assim, um valor pequeno, né? Fácil de comprar. Aqui no Brasil já é um pouco mais difícil, mas ainda assim, sendo difícil, as pessoas compram. Sim. Na realidade, assim, ó, tem uma questão que eu não concordo em algumas com que o pessoal se fala. Por exemplo, eu já viajei para fora e a gente percebe assim, ó, o brasileiro, ele ama o carro e ele é exigente com o carro, tá? Por exemplo, tu vai pegar na Europa, tu vai pegar nos próximos países da América Latina, ainda tem um comércio muito grande de carro câmbio manual. E no Brasil, câmbio manual, o carro passou de 70 mil, ninguém quer, entendeu? Então, tu pega os Estados Unidos, o Camaro lá é 2.0. Se fazer um Camaro 2.0, a Chevrolet nem traz para o Brasil, porque aqui eles querem um motor forte. O Corolla, o Civic lá, tem roda de ferro. Aqui eles já tentaram fazer, não sai, entendeu? Então, o brasileiro, ele ama e ele é exigente. Ele paga pelo produto e ele é exigente porque ele dá valor àquilo. Eu acredito que quando o negócio é mais fácil, a gente geralmente não dá valor. Talvez seja por isso que na Europa, nos Estados Unidos, o carro está sempre sujo, está sempre num estado não tão bom, porque é mais fácil para eles, entendeu? Mas o nível de exigência do Brasil, ele é maior do que o resto do mundo, na minha opinião, né? Na minha opinião. Sim. Não, até porque assim, até uma das coisas que eu vejo, tá aumentando cada vez mais, né? Tipo, o número de carros aqui no Brasil e tal, as pessoas às vezes têm por família 2, 3 carros. Até inclusive eu vou fazer um comentário. Hoje lá na tua loja tem, sei lá, 10, 20, 15 carros, sei lá, muito mais. 35, enfim. Vamos dizer assim, tem 50 carros lá. Não tenho vontade de andar assim com eles. Eles pegavam, hoje eu vou pegar esse carro e vou dar uma voltinha. Eu penso assim, porque, né, o carro é da loja, é teu, né, de alguma forma ou de outra, é do CNPJ, na verdade. Mas, tipo assim, hoje eu vou pegar esse carro e dar uma volta, tal, até pra testar, eu não sei. Eu penso isso porque eu gosto de carro, eu acho legal as experiências com o carro. Então, às vezes, tu ter essa experiência, inclusive lá fora, tu pegou um carro que tu queria e que tu não teve a mesma experiência, a experiência que tu imaginava ter foi bom, mas não atendia a tua necessidade, pelas questões de família e tal. Tu faz esses testes também, assim, ou às vezes vou ali no mercado, vou com tal carro, sei lá, só pra... É uma curiosidade. Sim, assim, ó, no início, sim. No início eu queria ter, andar com um carro. No início eu cometia um erro que aquele carro eu sempre quis ter. Eu pagava mais caro para comprar aquele carro para tirar a casquinha, né, usar um pouquinho e vender, né? Eu não olhava pro lado, algumas vezes eu cometi esse erro. Eu não olhava pro lado empresa, isso é errado, né? Hoje eu não faço mais isso. A minha pergunta é justamente por isso, porque é óbvio que é igual, tipo, é uma questão de... É o teu negócio, então assim, vai fazer parte, mas é como tu falou, acho que tu amadureceu nessa questão por uma questão de até mesmo, não, é o carro, é o meu produto de venda, então não vou ficar correndo o risco de sofrer um acidente também. Hoje é totalmente racional, tá? Lógico, eu tenho um carro em casa, né? Fica com a esposa, que é o nosso carro, então ele não tá anunciado, tudo mais e tal. Mas hoje o meu critério para pegar um carro, que às vezes eu preciso, na realidade eu uso mais o patinete, né? Eu ia dizer agora, pra quem não sabe, o Rafael, ele mora perto
da loja, 5 km, e ele vai de patinete. Até falei pra ele antes de começar aqui, eu disse, Rafa, tu não deveria usar os carros, como até, inclusive, tipo, aproveitar para mostrar os carros e tal, mas não, ele vem de carro, mas ele vai de patinete pro trabalho, meio contraditório. Mas é saudável, né? É que pra mim é um momento que eu tô desligado, né? Então é bom, não tô mexendo no celular e tal. Eu olho, botaram uma placa aqui, cortaram essa árvore, né? É diferente do trajeto, né? Que eu não ia fazer, né? Exatamente. Já tive essa experiência de tu ir a pé, eu moro aqui pertinho também, e tu vê coisas que parece que, nossa, passa 20, 30, 50 vezes ali no dia e tu não vê o que tu tá de carro, de moto, enfim, aliás, de a pé ou de patinete ou de bicicleta ali, tu vê. Mas é meio contraditório, é engraçado até um pouco. O meu critério hoje para pegar um carro quando eu preciso é o carro que tá sujo. Qual é o carro que tá sujo? Independente se o carro... Independente da condição. Qual é o carro que tá sujo? Tem aqueles dois lá. Tá, qual que tá beliscando mais? Que o cliente tá chamando. É aquele lá. Eu vou com aquele lá. Né? Então, eu prefiro ir com um carro que não tá anunciado. Independente de como ele tá. Se tá sujo, se tá limpo, né? Então, eu não dou bola, realmente. Mas, no início, eu tive. Sim. Tive, mas hoje a relação é comercial. Tá errado, né? Que eu deveria estar sempre com um carro diferente, mostrando, mas eu... Não, mas e não é, porque olhando pelo ponto de vista de que o carro é o estoque da empresa, também tu tá preservando ele lá até pro teu cliente e tudo mais, e tem as fontes de marketing que tu já faz e tudo mais do teu negócio por meio do Instagram e propaganda e tudo mais. Bom, pra gente finalizar aqui, Rafa, hoje, graças a Deus, tens uma empresa, tem duas, na verdade, ali, né, tal, e tens o teu negócio, graças a Deus, próspero e tudo. O que hoje o Rafa de hoje diria pro Rafa do passado? O que tu mantém, assim, tipo, até hoje, que tu diz assim, não, isso aqui, eu vejo que tu ainda continua, parece que é a mesma paixão de venda, né, tu contou a história ali de quando tu começou, e acho bacana, porque ali tu já mostrou quem... Tipo assim, o teu perfil, né? Que foi realmente pro lado das vendas e tal, que como a gente falou, nem todo mundo tem essa facilidade. Tem gente que treina, que faz curso, mas não desenvolveu por naturalidade a paixão pela venda. E o que tu mantém? Como é que o que tu diria pro Rafael do passado, vamos dizer assim, que tu diria assim, não, eu faria diferente, ou daria um conselho, porque a gente amadurece, né? Hoje tu tens 34 anos, tu já tem uma outra vivência, né? Hoje é uma outra realidade. E eu acho que o mais legal de tudo, até inclusive bacana a gente falar isso, porque um dos principais propósitos do podcast é esse, a gente ajudar as pessoas de alguma forma ou de outra também, que passaram pelo que a gente passou, que vivem talvez hoje no presente, o que a gente viveu no passado, e poder passar para elas uma mensagem de vai dar certo, de que não, eu tive medo, mas eu venci, enfim. O que tu falaria hoje com o Rafa do passado, ou melhor, para essas pessoas que estão assistindo de alguma forma ou de outra, para mudar de vida, enfim? Pergunta difícil, né? Eu diria assim, que o principal de tudo é tu fazer o que tu realmente gosta, né? Eu não olhar pro lado financeiro, olhar... Porque quando eu era criança eu pensava, o que dá mais dinheiro, né? Dá mais dinheiro... ser médico. Eu tenho um terror de agulha, de sangue. Não vou ser médico, né? Advogar. Eu detesto ler. A não ser que seja uma matéria de um carro, né? Uma matéria de um carro eu leio de cabo a rabo, né? Então eu gosto. Então a mensagem que eu diria é tu fazer o que tu realmente gosta, né? E se tu fazer o que tu gosta, todo dia vai ser uma experiência diferente, vai ser bacana, e acreditar, né? Acreditar que vai dar certo, óbvio, guardar as proporções, né? Não vou... dentro de um limite, tu ter o pé no chão, né? Ter o pé no chão, e assim, sinceramente, tu precisa confiar, colocar na mão de Deus, confiar que vai dar certo e fazer. Eu não me arrependo dos passos que eu dei e sou extremamente grato a tudo que Deus proporcionou para mim, né? Então, no primeiro dia, há um ano atrás, quando eu terminei a minha casa, eu dormi, na primeira noite que eu dormi, quando eu acordei, eu fui tomar um café, eu me emocionei assim, porque eu disse,
nem no meu melhor sonho, né, quando eu tinha 10, 12, 15 anos, eu me imaginava eu estar dentro de uma casa, naquele local, tomando um café, entendeu? Então, Deus é maravilhoso. Então, colocar na mão de Deus, com foco, com honestidade, porque a verdade, ela, hoje e daqui 100 anos, é a mesma, né? E a mentira, se eu falei pra ti semana passada, Jonas, não viesse aqui em casa, Jonas, eu tinha um cliente pra atender. Semana que vem eu nem vou lembrar que eu falei pra ti, isso era uma mentira, né? Ah, porque não viesse lá que a gente tinha um cliente. Não, cara, na verdade eu fui sair com outra pessoa. Então, é feio, né? Então, ser honesto, sério e fazer o que gosta e, acima de tudo, confiar em Deus. Eu acho que esse é o Bacana, principal. bacana. Eu acredito que é isso aí, né? A gente tem a maturidade, a história da gente, de uma certa forma, se atrela à questão da confiança e a persistência, né? Daquilo que a gente quer. Até tu falou uma coisa que, quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente praticamente nem trabalha. A gente acaba só desenvolvendo aquela habilidade e o dinheiro vem por consequência. E saber que o dinheiro, a questão financeira, é uma consequência, porque normalmente quando a gente é jovem, a gente pensa eu quero ganhar dinheiro, o que vai dar mais dinheiro? Mas isso vai te trazer felicidade, você vai ser feliz com aquela profissão? Então, fazer o que você gosta e fazer de uma forma bem feita, se aperfeiçoar naquilo ali, vai fazer com que você alcance a prosperidade, que a prosperidade não gira em torno apenas do dinheiro, mas de uma vida com qualidade, de ter momentos, por exemplo, hoje eu sei que tu faz algumas esportes no meio do dia, assim, eu acho que é bacana isso, né? De uma certa forma, a tua condição hoje, por mais que tenha toda a pressão e tudo mais, mas ir lá para os teus amigos se reunir às vezes no meio do dia ou no final de uma manhã, enfim, e fazer aquilo ali, que joga futebol, né? Então, assim, dá uma esparecida. É bacana isso também, né? Nossa, dá uma... Eu tô tentando, né? Tô aprendendo, tô me dedicando, mas quando eu pratico o esporte meio-dia, igual quinta e sexta eu faço, nossa, à tarde é uma maravilha. É uma maravilha, porque daí tira aquela tensão, né? Uhum. Tu tira a tua atenção e à tarde tu trabalha, que é uma... Tu até rende mais. Tem até essa dica, né? Mas é isso aí, pessoal. Agradecemos ao Rafael Campos Sacchetti, empresário, pai, um baita empreendedor aí também. Deus abençoe cada vez mais e fica até a próxima aí. Um abraço a todos.